para lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu quero nesta noite considerar com você quando a igreja ora. Eu não sei se você percebe, mas desde que nós iniciamos essa campanha dos 40 dias de oração, jejum, 40 dias onde a igreja se uniu para ouvir a palavra de Deus, para clamar, para orar, eu não sei se você percebe o quanto um novo movimento, novos contextos, novas expectativas, não sei se você percebe o quanto esta campanha está sendo abençoadora na vida da nossa igreja. Isto se dá porque nós nos envolvemos orando juntos. Existe um grupo que estão orando. Existe um grupo de irmãos que estão chorando às madrugadas. Existe um grupo que está lançando os seus clamores, os seus pedidos. Um grupo que está ministrando a palavra carregada com oração. E Deus está agindo. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Isso aconteceu na vida de Pedro de forma graciosa e sobrenatural. Quando a igreja ora, o que acontece? O que acontece na vida de uma igreja quando ela se envolve com a oração? Em primeiro lugar, quando a igreja ora, irmãos, unidade. Guarde isto. Unidade é gerada na vida da igreja. Oh, aleluia. Pedro está preso. A igreja se torna uma só em oração. O foco da igreja, o alvo da igreja, os desejos da igreja é de ver o sobrenatural de Deus sendo ministrado, fazendo cumprir os propósitos dele, operando um grande milagre. Isso é unidade. E é o que está acontecendo com a nossa igreja. Nós estamos vendo os irmãos chorando, nós estamos vendo os irmãos orando, nós estamos vendo milagres acontecendo e nós estamos celebrando juntos, nós estamos chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram. Nós somos um neste tempo, aleluia, unidos, vivendo a unidade plena requerida por Deus. A manifestação da glória de Deus está acontecendo, irmãos, através da unidade da nossa igreja. Quando a igreja ora, em segundo lugar,
o alvo de busca desta igreja passa a ser o próprio Deus. Os irmãos estão orando, eles querem ter intimidade com Deus, eles querem ver a face de Deus. Quando o anjo chega na prisão, as cadeias são quebradas, Pedro é liberto. Antes deste grande milagre, Deus já operara um grande milagre na vida desta igreja. Através da busca dela, ela encontrou, aleluia, a glória de Deus. Você tem encontrado a glória de Deus nesse tempo? Você tem estado sensível ao que Deus está falando para a nossa igreja? Você tem estado sensível ao que Deus está falando para você? Quando a igreja ora, irmãos, quando nós oramos juntos, a gente busca a face de Deus. Deus passa a ser a principal razão da nossa oração. E sabe o que acontece? Isto se torna agora a nossa adoração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não só estamos orando, mas nós estamos também adorando ao Senhor por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Quando a igreja ora, em terceiro lugar, oh aleluia, as circunstâncias contrárias, elas agora já não são mais relevantes e determinantes. Sabe por quê? Porque uma paz sobrenatural de Deus invade o nosso ser. Porque a presença do Senhor é real, ela é viva. E agora nós temos convicção plena de que o controle saiu das nossas mãos e passou para as mãos de Deus. Então nós podemos agora, como igreja em oração, cantarmos aquele hino que diz assim, irmãos: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Percebe? Já não é mais relevante as batalhas, já não é mais relevante os desertos, as tempestades, porque nós sabemos agora que Deus está conosco. Nós somos de Deus, o Senhor é nosso. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele governa e determina e impetra os seus propósitos sobre as nossas vidas. Circunstâncias já não são mais relevantes, elas não determinam. Deus está no controle. Quando a igreja ora, a oração, irmãos, ela move o coração de Deus. A igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está chorando. E o texto diz que à noite, oh aleluia, um anjo do Senhor se apresentou. Pedro estava dormindo. Aquele anjo toca em Pedro e ele diz: olha só, Pedro, um terremoto está sendo instaurado, as cadeias estão sendo quebradas, as cadeias de Pedro estão caindo, as portas estão sendo abertas. Oh aleluia, a manifestação da glória de Deus está sendo ministrada. Deus está agindo porque a igreja está orando e Pedro está sendo liberto para a glória do Senhor. O que Deus está fazendo, irmãos? Nós estamos hoje, sabe, no dia de número 33 da nossa campanha. Quantos milagres Deus já não fez, quantas maravilhas Deus já não operou. Precisamos estar atentos porque Ele está agindo, e Ele age porque nós oramos, e porque nós oramos Ele nos responde. Ele está te respondendo, creia nisto. E sabe qual é o resultado? Quando o coração de Deus é movido, a igreja em oração, os milagres acontecem. Nós temos orado, nós temos clamado. A igreja orou, Deus realizou um grande milagre, libertando Pedro da prisão. Deus está operando milagres, Deus está fazendo algemas caírem, Deus está quebrando maldições, Deus está abrindo portas de emprego,
Deus está trazendo da prosperidade dele para as nossas vidas. Deus está colocando em nós desejos novos de sermos usados por ele nessa terra. Deus está nos fazendo o milagre da intimidade dele conosco ser real. Deus está arrancando angústias dos corações daqueles que choram. O Espírito Santo está consolando aqueles que precisam de consolo. Deus está curando enfermos, irmãos. Milagres estão acontecendo, aleluia, porque a nossa igreja está orando, porque irmãos de outras igrejas se uniram a nós em oração e nós estamos sendo participantes do sobrenatural de Deus. A igreja primitiva orou, Deus operou, Deus realizou. Nós estamos orando, aleluia, porque quando a igreja ora, a unidade é instaurada. Deus passa a ser o nosso maior propósito e objetivo. As circunstâncias não determinam a nossa intimidade, comunhão e adoração com o nosso Deus. O coração do Senhor é tocado, é movido pela nossa oração, aleluia, e milagres acontecem. Que Deus te abençoe e que esta campanha, irmãos, ela possa frutificar em outras campanhas que virão, envolvendo a nossa igreja e gerando frutos para a glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.